A mais nova edição do Missal Romano ficou muito bonita. Comparado com a segunda edição, é bem maior e mais pesado. O Missal tem ilustrações muito bonitas, muito bem feito, muito bom gosto, que nos ajudam a rezar. O Missal se divide primeiramente em próprio do tempo, é a parte em que fala dos tempos litúrgicos, então tem uma ilustração própria do Advento, profeta Isaías, São João Batista, depois a do Natal, olha que linda, o presépio, depois o tempo da Quaresma, um desenho das tentações de Cristo, o tempo pascal, a aparição do ressuscitado aos apóstolos, o tempo comum, a pesca milagrosa, o chamado dos primeiros discípulos. Depois nós temos o ordinário da missa, que quando a gente entende como deve ser feito cada parte da missa. Depois o próprio dos santos, mês a mês, todas as memórias e festas. Em seguida, as missas dos comuns de cada tipo de santos. Depois as missas rituais, por sacramentos, etc. As missas votivas, que são as missas devocionais, e os apêndices. Os apêndices estão riquíssimos, com muitas partituras para que as partes sejam cantadas. Tem como sugestão o anúncio do Natal para a noite do Natal, depois o anúncio da Páscoa para ser lido na Epifania. Nos apêndices, as preces estão muito bem feitas, com linguagem mais atual. A antiga edição dizia que o altar devia ser coberto com uma toalha. O novo diz o altar seja coberto com uma toalha de cor branca. Aqui ainda diz castiçais e cruz. A nova edição diz que deve haver sobre o altar ou em torno dele uma cruz com a imagem do Cristo crucificado. Não basta ser cruz, tem que ser crucifixo. Na segunda edição, o número 31 vem falando do Glória, um hino antiquíssimo e venerável. Na nova edição, o número 53 diz claramente que o texto do Glória não pode ser substituído por outro. Algumas pequenas mudanças na tradução do rito da missa. Nessa segunda edição, nós dizíamos no ato penitencial, por minha culpa, minha tão grande culpa. Agora, na terceira edição, nós somos mais fiéis ao original, por minha culpa, minha tão grande culpa. Após a preparação das oferendas, na segunda edição, o padre dizia, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício. E agora ele diz, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício. A resposta do povo era, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. A nova edição diz, para o nosso bem e de toda a sua Santa Igreja. Nos prefácios das orações eucarísticas, todas elas começavam com essa expressão, na verdade é justo e necessário. Agora, nova edição, traz sempre essa expressão mais fiel ao original. Nas orações eucarísticas, uma série de mudanças. Por exemplo, a terceira, que é a que nós mais usamos aos domingos, essa aclamação do povo, santificai e reuni o vosso povo, desapareceu. Aqui não tem mais essa aclamação. E a segunda aclamação, que nós usávamos, santificai nossa oferenda ao Senhor, agora nós vamos aclamar, enviai o vosso Espírito Santo. Após a narrativa da instituição, na segunda edição nós dizíamos sempre, eis o mistério da fé. Agora estão previstas 3 fórmulas, e para cada uma delas o povo responde uma das aclamações. A primeira opção é, mistério da fé. E o povo responde, anunciamos, Senhor, a vossa morte. A segunda opção é, mistério da fé e do amor. E o povo responde, todas as vezes que comemos deste pão, etc. A terceira opção, mistério da fé para a salvação do mundo. O povo responde, Salvador do mundo, salvai-nos. Aquilo que existia na segunda edição, somente na oração eucarística primeira, o cânon romano, agora até na segunda oração eucarística está previsto. Textos próprios para domingos, próprios para Natal, próprios para Epifania, Quinta-feira Santa, Vigília Pascal, etc. No Pai Nosso, o sacerdote tem várias outras opções de convite, inclusive uma em que ele diz, guiados pelo Espírito Santo, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos,
a oração que o próprio Jesus nos ensinou. E aqui há a opção de cantar o Pai Nosso com a melodia gregoriana. Uma outra novidade ainda é que nas missas do tempo da Quaresma, tanto domingo quanto dias de semana, para a bênção final há sempre uma oração sobre o povo, de uso opcional. No próprio dos santos, claro, temos o acréscimo de várias memórias e festas, por exemplo, 13 de agosto, Santa Dulce Virgem, conhecida como Dulce dos Pobres. Em 3 de outubro, a memória dos santos André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, Mateus Moreira e companheiros mártires, os mártires do Rio Grande do Norte. Em 25 de outubro, memória de Santo Antônio de Santana Galvão. 9 de julho, Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, a primeira brasileira canonizada. E algumas novidades, por exemplo, na segunda edição não havia memória de Nossa Senhora de Fátima. Aqui nós temos. E um detalhe, não se usa mais Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo. É Bem-aventurada Virgem Maria de Fátima, Virgem Maria do Monte Carmelo, etc.